Bom dia, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Michele, eu sou uma das sócias fundadoras da consultoria Filhos no Currículo. Sou mãe do Tom e do Alex e estou aqui hoje para abrir mais uma masterclass com histórias muito inspiradoras sobre parentalidades. A gente gosta muito de trazer o conceito de que parentalidade é uma palavra no plural e que as organizações precisam realmente entender o significado de acolher todas as suas pessoas em todas as possíveis formações familiares. Quando a gente pensa num bom lugar para se trabalhar, a gente pensa num bom lugar para todas as pessoas trabalharem. E elas precisam trazer, como a gente costuma dizer, a sua identidade por completo. Eu não levo só para o meu trabalho a minha mão de obra, como o Reinaldo trouxe aqui no nosso alinhamento, depois ele vai trazer essa fala para vocês. Eu trago o meu caráter, eu trago a minha identidade, e isso leva junto comigo a minha história. E para a gente começar esse papo, eu trago aqui histórias de pessoas muito plurais que vão contar como a parentalidade chegou na vida de cada uma delas, para a gente discutir aqui numa conversa muito leve, muito soft, de que maneira a gente acolhe essa pauta dentro do mercado de trabalho. A gente, aqui, enquanto Filhos no Currículo, trabalha como parceiro de parentalidade das organizações na criação de ambientes de trabalho pró-família, que acolham as famílias nas suas formações, criando um ambiente onde elas se sintam realmente inteiras. E para isso, a gente traz aqui para vocês uma pauta todos os meses, trazendo desafios de parentalidade dentro das organizações, trazendo cases, trazendo boas práticas, e eu estou muito feliz em anunciar em primeira mão para todos vocês aqui a parceria institucional entre Filhos no Currículo e Fórum. A gente vai ter aqui o Reinaldo compartilhando a tela com a gente, contando um pouquinho mais sobre essa parceria, para que cada vez mais a gente traga dentro dessa pauta essas histórias plurais, para que a gente convide lideranças a pensarem o seu espaço, as suas políticas, contemplando todas as suas pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no dia de hoje. Vou fazer uma pausa, me apresentar, também me autodescrever e apresentar todos os nossos convidados que estão aqui com a gente hoje, dividindo essa live incrível. Eu sou a Michele, eu sou mãe do Tom e do Alex, eu estou aqui num fundo laranja, meus cabelos estão soltos, eu tenho cabelos ruivos, estou usando um fone de ouvido pequenininho, azul. Estou, nesse momento, sentada, usando uma camiseta branca, e vou passar aqui a palavra para os nossos super convidados, para que eles possam também se autodescrever, se apresentar, e a gente começar esse bate-papo gostoso. Então, começando aqui em ordem alfabética, vamos lá. Primeiro eu queria apresentar o querido Marcelo Limão. Seja super bem-vindo, Marcelo. O Marcelo, ele é sociólogo, tem MBA em gestão, ele é autor, professor, graduado em psicologia e pós-graduado em adolescência para a equipe multiprofissional da Unifesp. Nossa, Marcelo, esse currículo aqui tá lindão. Vou passar a palavra para você complementar ele e se apresentar aqui para todo mundo, por favor. Obrigado, Michele. Bom dia a todas, todos e todes. Eu vou fazer uma audiodescrição. Eu sou um homem branco, uso óculos, eu tenho cabelo grisalho, tenho 53 anos, tenho um cavanhaque também grisalho, estou com um paletó cinza, atrás de mim tem uma estante de livros, e Michele falou aí, desse meu caminho, então estou no caminho ainda, Michele? A gente vai aprendendo o tempo todo, Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou pai, eu estou adorando conhecer esses projetos, o projeto da Filhos no Currículo, o projeto de Noah também, que tive fazendo a minha pesquisa, e o projeto do Fórum já conhecia, Reinaldo? Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada de frequentar alguns espaços assim que tem tornado a minha vida transformada, para pegar um termo para a gente já começar a pensar, E sou pai de Marcela, que tem 18 anos, que é uma menina cis, e de Murilo, que tem 15 anos, que é um menino trans. O Murilo, ele fez a transição dele quando ele tinha 10 anos, cerca de 5 anos atrás, mas desde que ele tinha 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, eu e minha esposa, muito atentos, em perceber que tínhamos uma criança diferente. E
E nesse caminho, não é? Acabei de descoberta, é um privilégio também, né? Porque tinha 2 filhas, imagina, né? Eu tinha 2 filhas no currículo, certo? Agora eu tenho um casal, né, de filhos no currículo. Então, isso nos trouxe muitos desafios, lógico, né? Muitos medos, muitas preocupações. Após ir elaborando tudo isso, também muitas conquistas, né? E entre elas, fazer parte do Mães pela Diversidade, da ONG, do coletivo Mães pela Diversidade, quebrar o protocolo aqui, colocar aqui o broche, né, para vocês verem o logotipo do Mais, que é uma ONG que reúne mães e pais de filhos, filhas e filhos LGBTI+, em todos os estados do Brasil, já há mais de 10 anos, né, que defende os direitos, né, de nossas filhas, nossos filhos, nossos filhos, e dizer, não é, para a sociedade que nós temos orgulho de ter essas crianças, esses adolescentes e esses adultos todos. E aí a gente pode conversar um pouco no decorrer, Michele. Obrigada, Marcelo. Tô muito, muito agradecida pela oportunidade de te conhecer. Eu já segui o projeto e acho urgente essa conversa. Realmente a gente precisa, inclusive, trazer essa discussão para dentro do mercado corporativo, né? O quanto a gente pensa em políticas que acolhem todos os pais e mães e contempla esse tipo de discussão dentro das empresas, né? As políticas elas ainda estão numa base muito heteronormativa e a gente precisa realmente ampliar essa discussão. Então, obrigada pela sua fala e a gente vai ter a oportunidade de trocar muito mais. Bom, seguindo aqui a ordem, Noah, mais uma vez, eu já sou fã de carteirinha e eu passo a palavra para você se apresentar. Noah é mãe da Anitta, pai da Helena, primeiro homem trans a ser influenciador no LinkedIn, eu sigo, eu adoro seus conteúdos, Noah, e é fundador e CEO do Educa Transforma. Noah, seja super bem-vindo, conta pra gente, se descreva e a gente começa esse papo por aí. Oi, gente. Primeiramente, muito obrigado. Eu sou o Noah Scheffel, uso os pronomes ele, dele, sou um homem trans, pardo, uso óculos, tenho barba e bigodes pretos e crespos. Os meus cabelos são trançados, estão presos acima da minha cabeça. Eu estou usando uma camiseta azul e ao meu fundo tem uma parede branca e utilizo óculos e headset, fone de ouvido em volta da minha cabeça que são pretos. Muito obrigado aí, realmente, por eu estar presente aqui, por a gente poder conversar sobre um assunto tão importante, partilhar desse momento com vocês, né? Michele, é uma honra estar aqui de novo, com o Marcelo, com o Reinaldo, e agradecer também, né, o Marcelo Ximenes aí, né, por estar fazendo aí a interpretação aí em Libras pra gente. Deixa eu ver, falar um pouquinho de mim, assim, né, a Michele falou, eu sou mãe de uma filha, que é a Anitta, que tem 9 anos de idade, né, que eu gestacionei e faço esse papel de mãe, mesmo, né, sendo um homem trans. E sou pai da Helena, que vai fazer 7 anos agora no próximo final de semana, que é minha filha de coração e registro. Faço o papel de pai dela e, né, isso é muito diferente, né? A gente não vê esse tipo de formação familiar. Então é algo que eu gosto bastante de falar, porque transforma a minha vida, transforma a vida delas, transforma a vida de quem está ao nosso redor e ao redor delas também, a partir dessa pluralidade que a gente leva para os espaços enquanto existência. Deixa eu ver, eu sou fundador do Educa Transforma, que é esse agente nacional aí de formação, empregabilidade, rede de apoio para pessoas trans, e levantar essa bandeira também é importante para mim, né, nasceu a partir da minha vivência, mas vem aí transformando a vida de outras pessoas, e a gente precisa olhar também para o mercado de trabalho, como as pessoas estão lidando com essa pauta de uma forma que seja acolhedora, para compreender, né, todo mundo, compreender todas as pessoas que fazem parte dela. Trabalho bastante com essa questão de diversidade, equidade e inclusão em todos os espaços que eu posso ocupar, estou sempre, né, falando sobre isso, então sou colunista também, né, escritor, palestrante, tudo que eu realmente posso fomentar esses espaços de pertencimento de todas as pessoas, a partir dessa ótica de vivência diversa, mas também de trabalhar com diversidade.
E eu acho que é isso, gente. A gente vai trocando. Eu tô, assim, muito feliz de estar aqui e espero que vocês mandem aí perguntas e comentários aí pra gente ir discutindo ao longo dessa jornada aqui hoje. Obrigada, Noah. Eu vou pedir desculpas e fazer um parênteses. Na ordem, eu acabei me confundindo e pulei o Marcelo Gimenez, que é o nosso intérprete de Libras. Muito obrigada, Marcelo, por você estar aqui trazendo também essa pluralidade para essa conversa e permitindo que todas as pessoas consigam participar e interagir com o conteúdo. Obrigada por estar aqui representando o nosso evento. E Reinaldo, nosso rei, Reinaldo, chega aqui, chega junto, se apresente. Sou eu, secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, um homem branco, 60 anos, sem deficiência, gay, cisgênero, sem cabelos, tem um pouquinho, tem razoável o cabelo aqui, mas não é que nem o Noah que está preso atrás, o meu podia disfarçar também, mas não é, né? Estou aqui no fundo, que é o escritório da Tchai, que é a minha consultoria, onde funciona também a sede do fórum. É uma biblioteca com 50 mil livros. Na tela aparecem muitas plantinhas que eu botei aqui nesse corredor de luz que tem aqui. Eu estou com um casaco marrom, uma camisa azul, óculos azul também. E é isso, 44 anos já trabalhando com esses temas, né, de direitos humanos e 24 anos no meio empresarial, 21 anos com a consultoria e 9 anos com o Fórum. O Fórum é uma comunidade de empresas que se articula em torno de 10 compromissos com o respeito e a promoção dos direitos humanos LGBTI+, no mundo da gestão empresarial. São grandes empresas por 2 motivos, pelo menos, né? Grandes marcas têm grandes responsabilidades, como diz o tio do Homem-Aranha. Elas podem influenciar mais o ambiente de negócios para a gente acelerar esses aprendizados de como lidar com o tema da diversidade sexual de gênero no mundo dos negócios e na sociedade brasileira. E também, o segundo motivo, elas possuem uma grande cadeia de valor e muitos relacionamentos, e é uma chance da gente, de novo, acelerar esse engajamento de mais e mais empresas nesse mundo. Eu sou avô do Lelê, como um homem gay, cisgênero, branco, né? Vivo aí as questões todas e estou muito feliz de estar aqui, não só pela inauguração aqui, né? A formalização, a divulgação dessa parceria com Filhos no Currículo, mas também por estar com o Noah, por estar com o Marcelo, por estar com você, Michele, a Camila, a Ana, a Tamara, toda essa turma de pessoas que estão juntas, né, trabalhando aí para a gente ajudar a nossa sociedade, o nosso mundo empresarial, a lidar melhor com a diversidade da vida, a vida como ela é. Obrigado, viu, de estar junto aqui. Eu acho que na sua descrição, acho que faltou dizer como eu nunca vi uma pessoa com tanto sorriso no rosto, assim, né? Já chega com esse sorriso largo, super acolhedor. Gente, eu preciso compartilhar com vocês que isso faz parte de conciliar filhos e carreira. A gente teve um super contratempo meia hora antes desse evento começar. A Camila, que é a pessoa que, a minha sócia, a irmã, que vinha aqui representar Filhos no Currículo, recebeu uma ligação da escola de que o João estava com febre, dor de garganta e que ela tinha que ir buscar ele. E como qualquer pessoa aqui, a gente teve que se virar nos 30 e eu tô aqui representando a Filhos no lugar da Cami. Então, também conto muito com a empatia de vocês, dos próprios participantes. A gente está aqui fazendo ao vivo e lidando literalmente com a agenda de conciliar filhos e carreira, né? Eu até trouxe um exemplo muito, muito claro de uma coisa que aconteceu essa semana que eu queria aproveitar e contar para vocês. Aqui na Filhos a gente tem uma política de day off no aniversário dos filhos, né? Então nessa segunda-feira foi aniversário do Tom, meu pequeno, eu não trabalhei, eu estava à tarde acompanhando a natação dele, acompanhando as atividades, e assim, a realidade é que eu deixei muitos pratinhos caírem para isso acontecer. Eu deixei e-mails sem respostas, eu atrasei algumas coisas, mas assim, eu conscientemente tomei essa decisão, né? Eu escolhi, nesse momento, priorizar minha vida pessoal do que profissional. E esse equilíbrio de filhos e carreira, ele é isso, gente, é esse constante desequilíbrio equilibrado, são escolhas conscientes como a gente
como a gente costuma dizer aqui na Filhos, e eu acho que isso é legal para a gente aquecer aqui, colocar a nossa primeira pergunta aqui para os nossos painelistas aqui na roda, né? O que é para vocês conciliar filhos e carreira, né? Quais são os desafios que vocês atravessam em relação a filhos e carreira? Para começar esse papo, antes desse evento começar, eu vou compartilhar minha tela. A gente fez essas perguntas para os nossos painelistas e surgiram as seguintes respostas. Espera aí que eu vou projetar aqui. Vocês, por acaso... Opa! Alguém pode me dizer se consegue enxergar minha tela? Pessoal que está aqui, que eu não vejo vocês. Tá sim. Sim. Boa, obrigada. Então, a gente perguntou aqui para os nossos convidados quais são os desafios que vocês atravessam em relação a filhos e trabalho. E aí, só nessa nuvem de palavras, a gente já poderia ficar os nossos próximos 40 minutos, mas eu vou trazer aqui algumas das palavras e quero convidar vocês para discutirem, para trazerem o que estava por trás dessas observações. E eu vou começar pela maior dela, né, que seria preconceito, né? Quais são os desafios que vocês atravessam em relação a filhos e trabalho? Preconceito. E aí eu vou parar de compartilhar para vê-los e eu volto a perguntar aqui para quem trouxe essa palavra aqui para a conversa. O que vocês quiseram dizer quando a palavra é preconceito em conciliar filhos e carreira? Alguém gostaria de começar trazendo alguma reflexão para a nossa conversa? Eu posso começar, se vocês me permitirem. Por favor. Eu, de fato, pensei nessa palavra, e aí é uma palavra desafiadora, porque todos nós temos preconceito. Acho que essa é um pouco a ideia que eu estava pensando quando sugeri. Né? E no ambiente de trabalho não é diferente. Né? E com qualquer pessoa também não é diferente. Né? Então, colocar para a gente pensar que a questão do preconceito, ela é algo que define o ser humano, inclusive, assim, enquanto adaptação, sobrevivência, né? É um mecanismo, é um preconceito, assim, muito ancestral da nossa espécie, para fazer a gente se proteger, né? Enfim, de ameaças no ambiente. E o cérebro humano, ele tem uma limitação de processamento de informações. Ele não consegue ficar o tempo todo no ambiente processando tudo que o seu sistema, né, de sensações e percepções, de visão, auditiva, etc., né, não seria possível para a gente processar todas essas informações. Então, assim, na nossa adaptação, a gente trabalhou com os estereótipos, né? O que são os estereótipos? São ideias que a gente tem guardado na nossa memória, como se fosse um arquivo de banco de dados, né? E que o nosso cérebro recorre a esses mecanismos o tempo todo, né? Porque a gente não consegue processar as informações o tempo todo. Então, o estereótipo é uma ideia que a gente tem representacional das situações e ela é a base do preconceito, né? E é muito difícil estar livre disso. Agora, é possível? É possível, né? Eu me lembro, um tempo atrás, o Reinaldo fez uma fala sobre vieses inconscientes e dizia assim, tá bom, então, vieses inconscientes, a gente não consegue controlar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu olho para uma pessoa negra, me vem uma série de imagens de risco e de perigo, né? É claro que a gente tem que se apropriar desse impulso que a gente não pôde controlar, a gente tem que conseguir se apropriar disso para vencer essa barreira, né? E acolher, e entender também, acolher o próprio mecanismo que funcionou para poder transformar isso, né? Então, acho que esse é um grande desafio, assim, no mundo do trabalho, no mundo empresarial, né? Perfeito, Marcelo. E eu te escutando aqui, eu começo a me refletir aqui, né? O que faz a gente romper esse preconceito? O que faz a gente se conectar com a realidade do outro? Porque entrar na realidade do outro é impossível, né? A gente fala muito sobre a diferença entre empatia e simpatia. Eu não vou sentir exatamente o que você está sentindo, eu não necessariamente vivo a sua realidade, mas eu posso me conectar com o seu sentimento.
E eu só me conecto também com o seu sentimento quando eu conheço a sua realidade, né? Então, por isso a importância da gente estar aqui contando histórias, contando, a gente entrando no mundo do outro, né? Como é que eu vou conseguir me conectar com o que o outro está sentindo se eu não sei o que o outro está sentindo, né? Então, eu acho que se a gente for trazer essa discussão também para o âmbito do trabalho, como é que a gente então promove essas conversas dentro do trabalho, né? A gente precisa mostrar essas histórias, a gente precisa dar voz para essas histórias, né? Isso eu acho que é um primeiro passo para a gente romper esse preconceito, né? Esses vieses e trazer desse nível de inconsciência para o nível da consciência. Acho que é o primeiro passo de transformação. Noah, tô vendo você balançando a cabeça. Sim. Vamos entrar na conversa. Faz sentido o que eu tô trazendo? Não, sim, super. Eu ia justamente falar sobre isso, né, da questão dos viéses inconscientes. A gente não tem como se livrar deles, né? Como o próprio Marcelo falou, é herdado isso aí da época das cavernas que as pessoas precisavam sobreviver e tomar decisões muito rápidas. E a gente herdou, né? Diz que o nosso cérebro, ele, em um quarto de segundo, ele já toma uma decisão, ele já tira uma conclusão sobre determinada pessoa. E aí a gente realmente não consegue fugir, né, e não ter vieses inconscientes enquanto sociedade, a gente sempre vai ter, né, enquanto pessoas, humanidade. Mas é realmente isso que eu tô falando, Michele, é tornar eles conscientes, porque aí eu consigo criar mecanismos para entender por que que eu estou pensando dessa forma, se faz sentido eu tomar a decisão dessa forma ou não. E isso no mercado de trabalho é super importante para que a gente consiga romper essa barreira de preconceito, né? A gente tornar esses vieses conscientes e ver o quanto de atravessamento de preconceito existe nessa nossa tomada de decisão ou não tomada de decisão, e como que a gente pode ser, né, uma pessoa, né, um agente que vai trazer essa discussão para o ambiente organizacional, pensando que temos aí, né, muito tempo passado da época das cavernas, vivemos em uma sociedade completamente diferente, e a nossa decisão, ela tem que ser pensada em compreender todas as pessoas, dentro do ambiente do mercado de trabalho, dentro, né, da nossa carreira, dentro do convívio que a gente tem, né, com a nossa família. Eu também coloquei esta palavra preconceito enquanto um dos desafios, porque a gente sabe quando a gente fala de parentalidade, né, existe aí toda uma questão de realmente as organizações ainda serem muito preconceituosas com o fato, né, de pessoas, principalmente, né, pessoas que exercem o papel da maternidade, na conta aí de preconceito de contratação, preconceito, né, até de vieses mesmo de depois promoção ou não, e eu acho que, assim, a gente precisa também expandir, né, dentro da organização essa discussão para parentalidades, para que a gente possa, né, tirar essa carga que atualmente a gente vê que muitas, né, pessoas que fazem esse papel de mãe carregam sozinhas, e a gente precisa tornar essa pauta enquanto parentalidade, criar políticas inclusivas que também coloquem os outros agentes que cuidam das crianças, que são responsáveis pelas crianças, nessa participação conjunta colaborativa, né, porque não é só a mãe que é responsável pela criança, e a partir disso, criando essas políticas, a gente consegue expandir aí um novo olhar para como deve ser trazida a questão da parentalidade para dentro das organizações de uma forma muito mais inclusiva do que a gente tem visto hoje, né, que ainda está muito rasa a discussão e não está compreendendo muitas pessoas, né, não me compreende, por isso eu botei preconceito, né, então não me compreende porque não entende que eu sou mãe enquanto eu sou homem, não entende que eu sou pai também, né, sendo homem, e, né, qual organização que entende como lidar com a minha vivência, né, dessa parentalidade plural dentro da organização, né, em questão de benefícios, até né, ter o day off no, né, ali um dia de passar com os filhos, mas isso é extensível a quem faz papel de pai, a famílias plurais, né, diferentes, que não tem um papel de mãe e pai, como que isso tá se configurando, né? Acho que é importante a gente trazer essa questão do preconceito, inclusive quando a gente vai falar sobre criação de políticas que são inclusivas e que a gente às vezes não percebe, né, que não é tão inclusivo assim, porque a gente não está olhando para todas as pessoas.
Você trouxe aqui alguns exemplos, né, de estender esse horário para parentalidades, e aí me fez lembrar também de uma data muito simbólica e importante. Nesse domingo foi comemorado o Dia da Madrasta, não sei o quanto vocês sabiam disso, e eu estendo também aqui a reflexão para todas as figuras parentais, e vejo também esse movimento das empresas acolhendo também todas essas pessoas que ocupam esse papel de cuidado, né? Lembrando aqui o significado do termo parentalidade. O papel de uma figura parental é quem cuida, quem promove esse ambiente de segurança emocional, física para uma criança. Isso pode ser exercido por qualquer pessoa. Então, comemorar também e estender esse benefício, por exemplo, de um day off para uma madrasta, também é uma maneira da gente acolher as diversas parentalidades. E eu acho que é legal também, Noah, comentar, você traz muita importância dos processos, né? Assim, o quanto as empresas também precisam repensar as suas políticas para acolher as parentalidades. E a provocação que eu trago aqui para a gente pensar é a seguinte: a política dá conta, né? A política por si só dá conta, né? Exemplo, né? Eu vou ter uma licença estendida para qualquer figura parental. Isso garante que a pessoa se sinta à vontade de usufruir desse benefício? Não necessariamente, na minha visão, né? E para isso vem a palavra cultura. Quando a gente fala de um ambiente acolhedor, a gente fala de políticas que podem ser vividas na prática. E aí vem um papel muito importante dessa conversa, que é a liderança. É essa liderança que vai permitir, por exemplo, que uma pessoa se sinta à vontade de sair no meio de uma reunião para extrair leite, por exemplo, né? Se ela estiver amamentando, se for o caso dela. E aí eu queria muito que vocês comentassem um pouco sobre o papel da liderança no acolhimento de parentalidades, né? Se vocês, por acaso, já viveram, já passaram por alguma situação onde vocês sentiram esse preconceito na pele, acho que o Reinaldo também pode comentar pela experiência do fórum, onde essa parentalidade plural não foi acolhida e onde existia uma situação de preconceito real vindo por parte da liderança. Alguém viveu alguma situação dessa e gostaria de comentar aqui para a gente? Quer que eu fale pegando esse gancho aí do preconceito, né, como um sentimento. O preconceito, no nosso caso aí, no nosso assunto aí, a gente pode dizer, é o preconceito contra a família. A família atrapalha, né? E quando a gente até lida com a família, o segundo ponto que aparece é que família é uma só tem um jeito de ser, e aí vem aquele padrão de normalidade, que é muito baseado nesse preconceito, que vai dizer que a família é o papai, mamãe, os filhinhos ali, tudo muito cis e muito hétero, né? Então, você vê, são duas coisas que a gente está trazendo aqui, não só para apontar o problema, como a solução. A liderança reproduz isso, né? Se a empresa não fala desse assunto, se ela não rompe com esse preconceito, né? O preconceito como esse sentimento de que isso atrapalha, a liderança vai reproduzir o que está aí colocado na sociedade. Quando a empresa chama as pessoas, né, e por meio do que nós representamos aqui, os nossos movimentos, né, de educar, de se educar, de trazer os assuntos para a mesa principal, né, de decisão, de reflexão das empresas, essa liderança aí é convidada a repensar esses preconceitos, os estereótipos e parar, né? Aí dá para falar erradicar práticas de discriminação, que é quando você coloca esse preconceito, família atrapalha, portanto, deixe tudo lá para o lado de fora. Se tiver que falar de família, que seja a família que eu reconheço como a única possível, quando há uma pluralidade, que nem você trouxe, questão da madrasta, eu como avô, um avô pai, né, que cuida do Lelê desde que nasceu, também tem isso, né, que você tem que mostrar ali quem que está próximo, quem que não está, como é que você faz as coisas. Numa família não hétero, não cis, é incrível como isso pode gerar problemas. Mas eu vou lá para trás de novo. A família atrapalha. E aí valorizando nós todos aqui, hein? Uma modéstia incrível, mas filhos no currículo. Filhos no currículo, para mim, logo que eu vi nascer, vocês colocaram não só pare de discriminar, né, essa mensagem importante, mas dizer assim, nós somos solução. Isso é coisa boa. A diversidade é boa. Ter filhos é uma coisa linda.
né? Como qualquer outra característica da vida. Então, valorizar as características da vida, é isso que é diversidade, porque senão a gente fica só no não, né? Não ao preconceito, não à discriminação, mas tem um grande sim à diversidade, e ele passa por a gente assumir essas coisas. Família não atrapalha coisa nenhuma em si, né? Você pode ter uma família que te atrapalha, atrapalha a vida, mas não em si, né? Uma família plural também é riqueza, é vida. E aí é esse o nosso desafio. Esse é o nosso trabalho, né? Da gente se ajudar e ajudar a nossa sociedade por meio das nossas organizações. A gente está falando aqui muito do mundo do trabalho, preparação para o mundo do trabalho, vivência no mundo do trabalho, por meio dessas organizações, elas se reinventarem para lidar com a vida como ela é. Né? Obrigada, Reinaldo. Obrigada. Concordo com o que você trouxe aqui para a gente. Gente, vamos mudar de palavra aqui. Vamos pensar aqui em mais alguma que chegou aqui na nossa primeira reflexão sobre os desafios enfrentados em relação a filhos e trabalho. E eu vou colocar aqui na mesa uma polêmica, uma pedra aqui que a gente carrega histórica e estrutural, que é o machismo, né? Vamos falar um pouquinho sobre machismo e como, na realidade de vocês, esse tema impacta nos desafios de conciliar filhos e carreira. Eu acho que a gente traz aqui para começar essa conversa todo um acúmulo histórico, estrutural no ombro dessa mulher, como, se não me engano, Noah trouxe aqui, de perceber como a pessoa responsável pelos cuidados com a criança. E acho que isso, no mercado de trabalho, é reforçado, né? E a gente traz aqui, enquanto filhos do currículo, num tom de voz muito positivo, como o Reinaldo trouxe, a desconstrução e a clareza de que filhos é um cuidado de todas as pessoas, né? E no momento em que eu entendo que filhos é um cuidado de todas as pessoas, eu, inclusive, tiro, né, e auxilio a retirada desse peso, desse sobrepeso estrutural no ombro, historicamente, das mulheres. Então, eu queria entender aqui como a pauta do machismo se conecta também aos desafios de conciliar filhos e carreira na percepção de vocês. Quem colocou essa palavra gostaria de comentar alguma coisa aqui para o nosso papo? Vai pela ordem, gente. Eu vou trazer aqui, então. O primeiro, gente. Vou furar, furei a ordem, porque achei uma oportunidade interessante de falar até por uma ótica de quem já viveu no mercado de trabalho performando enquanto, né, sendo lido enquanto uma mulher cis, né, que era como a sociedade me lia e eu me colocava, e depois passando por essa transição de gênero como, né, que eu passei as diferenças, né, nesse sentido, assim, enquanto lido, enquanto, né, tendo essa leitura social de homem, né, e o quanto isso acabou também sendo completamente diferente com relação à minha parentalidade. E é muito, assim, interessante e até chocante de dizer que enquanto eu, né, por eu ter gestacionado a minha filha mais velha, ter passado ali pelo processo de maternidade mesmo, e ter passado pela transição de gênero, né, depois dos 3 anos de idade dela, toda essa questão, né, de licença maternidade, desses benefícios, né, que são colocados pelas organizações, né, para as mães, não necessariamente para as pessoas que gestacionam, isso é importante a gente falar, né, que existem homens que gestacionam e que são pais, né, também, para a gente trazer essa intersecção também que é importante. Mas, no meu caso, eu passei por tudo isso enquanto identificado enquanto uma mulher cis que gestacionou e que é o mais comum que a gente vê acontecendo aí dentro do mercado de trabalho. Obviamente que existe toda aquela questão de não acolhimento muitas vezes, de medo da pessoa, né, voltar e ter ali, receber uma demissão por ter passado tempo ausente, né, pós o nascimento do bebê. Mas tem uma questão muito assim de né, a pessoa ali, a mãe, né, mulher, cis,
estar correndo estes riscos, estar dedicando ali muito tempo nessa criação ali recente do bebê após seu nascimento, em uma carga de trabalho que as pessoas não acham que é trabalho, que acham que é férias, que é descanso, e que, gente, é muito mais difícil do que trabalhar no mercado de trabalho, tá? Enquanto, né, aquele papel da paternidade, né, tem pouco tempo, poucos dias ali de responsabilidade, enquanto lei para estar ao lado e pode seguir a sua carreira depois de uma forma natural, como se aquela parte ali não competisse a ele, né. E aí para mim, eu consigo ver isso de uma forma, assim, muito ampla, porque eu vivi toda essa parte de necessidade de estar representando, né, esse papel de mãe, e toda essa carga, e o quanto, né, esse machismo estrutural que coloca, né, homens cis, né, principalmente, que desempenham o papel de pai, em um local de até privilégio, de acessos em que não se cobra um envolvimento, né, é como se o pai precisasse só ajudar a mãe, e a mãe fica responsável, quando volta ao mercado de trabalho, por essa dupla jornada de trabalho, que é a que ela já estava exercendo antes, né, de gestacionar, que ela passou depois a exercer gestacionando, depois de gestacionar, dando à luz, de cuidar de uma criança. E quando volta para o mercado de trabalho, existe essa dupla jornada, enquanto para a pessoa que desempenha o papel ali de pai, não existe essa dupla jornada, existe de uma forma muito menos pesada, muitas vezes, né, porque é justamente o que a gente vê, é a questão de se deu alguma questão com a criança que, né, tem que resolver, tem que se deslocar, buscar na escola, enfim, tudo isso normalmente fica em cima do papel da mãe, né, a questão de acompanhamento na escolinha, de reuniões, de qualquer atividade, fica de responsabilidade, né, de quem faz o papel de mãe, enquanto, né, o homem ele ainda pode focar, o homem pai pode focar na sua carreira, e eles, né, se deslocar ainda para fazer algum tipo de movimentação que deveria ser uma corresponsabilidade, ainda é visto pelas organizações, pelas pessoas, né, nossa, que o paizão, né, olha que legal, vá, vai buscar, pode ir buscar, pode sair, pode buscar, né, e isso eu vivi, gente, de eu precisar, de eu ter culpa de sair para buscar a minha filha enquanto mãe, e pensar, nossa, vai ficar muito chato eu pedir para sair agora, não sei o quê, mas aconteceu tal situação com a Anitta, e depois viver isso, né, olha, a Helena caiu, preciso buscar ela, enquanto pai, não, vai lá, pode ir, não sei o quê. E assim, uma postura completamente diferente, tanto das pessoas quanto da organização. Quando olha para a figura mãe e pai, aí a cobrança é surreal, assim, existe um abismo. Então, por isso que eu quis puxar, assim, por ter vivido esses dois lados, e esse machismo estrutural que vai lá e valida que, né, o homem cis, pai, tem esse privilégio até, né, de ser considerado um paizão por não estar fazendo nem o mínimo muitas vezes, enquanto, né, a mãe cis mulher está, né, desempenhando uma dupla jornada de trabalho e ainda com medo de estar fazendo isso e sentindo muita culpa. Sabe que eu queria... desculpa, Marcelo. Reinaldo, pode complementar. Era contando uma historinha que eu escutei, eu estou repetindo essa história, que eu achei interessante, uma executiva dizendo que no primeiro filho foi esse horror, né, de perseguição, é isso que é o machismo, né, de perseguição a ela, por cuidar do filho, da coisa toda. No segundo, ela aprendeu uma coisa horrorosa, horrorosa. No terceiro, ela já está atuando a favor da empresa, mas no segundo ela falou assim, eu não vou dizer que eu vou buscar meu filho na escola, que eu vou levar no médico, eu vou dizer que meu carro quebrou, que eu preciso levar meu carro no mecânico. E a solidariedade das pessoas em torno dela era muito maior, até emprestava um carro, enquanto quando ela dizia que ia levar o filho no médico, que estava com alguma situação, a turma olhava torta, dizendo, tá vendo, ela não sabe priorizar o trabalho, não sabe separar a vida profissional, vida pessoal, essa divisão que tem. Eu digo, Michele, que as empresas são MMM, que é a expressão do machismo concretamente na empresa, ela é ainda, a gente tem um mundo masculino, no número de homens em todos os lugares das empresas, né? Ela é masculinizante, o MMM, né, o segundo M é que ela é masculinizante nos rituais,
no jeito de ser, de fazer, de se relacionar, nos processos, políticas, procedimentos, posturas, nessa reprodução toda desse jeito, né, de lidar com a vida, e ela é masculinizante, a pressão que ela exerce sobre homens e mulheres, não só sobre mulheres, mas também sobre homens, sobre um único jeito de ser humano, né? De ser homem, de valer a pena, daquilo que interessa para a empresa, tal. Então, a empresa MMM, é isso que é o machismo, aí ela impõe para você um jeito aceitável, e o que a gente está fazendo é exatamente incrementar aí, né? Revolucionar, reinventar esse jeito de você olhar o que é ser humano, o que é a vida, o que é trabalho, o que é entrega, o que é resultado, fazendo o link que você falou lá da liderança, você vê como é importante que as pessoas se deem conta disso, falar, há outras possibilidades da gente entregar o que tem que entregar, fazendo essas coisas que não é com essa imposição do machismo como um único jeito de ser humano, de achar, porque ele põe essa coisa de um padrão e ao mesmo tempo hierarquiza, né? Diz, olha, o homem é o padrão, o homem é o certo, o homem é o melhor, a mulher é o pior. Leia-se mulher, tudo que é do mundo feminino, cuidado, a coisa toda, o mundo atual é o mundo do cuidado, o mundo da tecnologia, o mundo da delicadeza. Então a gente está tendo que rever isso, não só por uma pressão que a gente faz aí, né, de dizer que a vida é bela, mas também porque o mundo dos negócios, se não se reinventar, não vai dar conta, né? Muito bom essa reflexão. Eu trouxe até aqui para a tela. Ixi, ficou bem no meu rosto, mas eu não queria perder o gancho, porque eu acho que você trouxe aqui tem muito a ver com esse book. Aqui a gente trouxe para o mercado um e-book chamado de Liderança Pró-Paternidade, em comemoração ao mês da paternidade, agosto, acho que a gente acaba de sair dele. E nesse material, pessoal, que vocês podem escanear e acessar dentro do nosso site, na área de downloads. Deixa eu tirar do rosto aqui para não ficar bem na minha cara. Pronto, tirei. A ideia é a gente trazer esses argumentos e esse cinturão de socioemocional para essa liderança saber realmente liderar e criar um ambiente pró-paternidade. A gente vai falar muito sobre atitudes machistas que tem a ver com a nossa conversa, né? O quanto comentários do tipo vai ficar de babá hoje, cadê a mãe dessa criança, né? O quanto frases como essas devem ser banidas do nosso repertório enquanto liderança, para que todas as pessoas realmente se sintam à vontade de exercer o seu papel parental. E quanto também é importante a gente trazer na figura da liderança também a normalização da parentalidade. Então, pessoal, eu não vou marcar uma reunião às 5:30 da tarde, porque 6 horas eu preciso desligar para buscar a minha criança, né? Então, são atitudes simples que eu, enquanto liderança, posso fazer e servir de exemplo para o meu time. Eu, enquanto líder, eu fui a primeira a usufruir do benefício do day off no Dia da Criança. Eu não poderia, enfim, se eu fosse pensar na minha agenda, talvez eu não teria tirado, mas era muito importante, institucionalmente falando, que eu desse o primeiro exemplo, senão eu não estimulo ninguém da minha equipe a fazer o mesmo, né? Então, são dicas como essas que a gente traz no nosso e-book. Marcelo, você gostaria de somar para essa conversa? Eu vi que você soltou o microfone aqui. Sim, eu estou ouvindo atentamente vocês, né? E pensar que Noah viveu as duas situações, não é? Em dois papéis esperados pela sociedade, né? O quanto deve ter sido difícil, né? Enfim, enfrentar esses desafios todos, que não se render aos padrões, né? E mesmo esses padrões que Reinaldo também trouxe da empresa MMM, eu fico aqui me perguntando, né? Quer dizer, o quanto que essa empresa ela perde em criatividade, em diversidade, em possibilidades de conseguir enxergar coisas que são novas para poder também inovar, né? Eu estava pensando aqui, quer dizer, família atrapalha, né, Reinaldo? Enfim, essa família nuclear burguesa, esse modelo de família tradicional nuclear burguesa, é perto de 60% hoje da sociedade brasileira, né? Então, tem 40%, é quase a metade, tem 40% que são outras configurações familiares, né? São múltiplas configurações familiares. E aqui, até pensando na sociologia do trabalho, quer dizer, o trabalho ele é um eixo importante, né? Mas ao redor desse eixo
outras esferas da vida, né, precisam rodar, a parentalidade, não é? E lazer e outras coisas, etc., que a empresa hoje ela precisa saber, né? Não pode ficar externalizado, né? Então, só vou contratar o homem, porque aí eu suponho que a mulher é que vai cuidar dos filhos, né? Eu tenho uma vivência assim, ao contrário disso, porque quando eu e minha esposa, a gente ficou 10 anos casados sem filhos. Quando veio a Marcela, eu já estava numa carreira que eu só lecionava, né? Então, eu lecionava algumas manhãs, 1 ou 2 manhãs, e praticamente todas as noites. Então, e ela, num ritmo de trabalho, numa empresa, assim, né? Que eu costumo brincar que a empresa abduziu, enfim... e aquilo que você falou na sua postagem, Michele, né? No seu day off, como benefício da empresa, quer dizer, a empresa tem que saber que o profissional, a profissional, tem filhos, ela tem que saber, é uma parte importante da esfera dessa pessoa, desse sujeito, né? E se isso estiver bem equacionado, os resultados virão, né? Então a empresa perde quando ela externaliza, né? Coisas que hoje em dia é como se a gente ainda estivesse agindo naquela sociedade industrial, que as coisas eram tinham compartimentos, né? Aconteciam em etapas, e hoje é o mundo líquido do Bauman, é tudo acontecendo de fato ao mesmo tempo, né? Não tem como escapar disso a pessoa, o sujeito que trabalha, a pessoa que trabalha, não tem como escapar disso, né? Agora, incorporar isso, aceitar, sobretudo a partir das lideranças, como você colocou, né, Michele, é entender que a sua equipe vai dar mais resultado se isso tiver acolhido, né? O adoecimento, quando isso não é acolhido, né, o adoecimento na pessoa em situação de trabalho, ela é atravessada também por essa falta de acolhimento, né? E o contrário também é verdadeiro. Você quer o seu trabalhador ali mais engajado, mais motivado, né? Arrisque-se a entender que ele tem família, que ela tem família. Naturalize a chegada de um filho, né, de uma criança na vida dessa família como algo da vida, né? E a gente vai inteiro, a gente vai dar o nosso melhor quando a gente se sente acolhido na nossa integridade. Marcelo, eu queria muito trazer aqui para a conversa, você como, né, uma pessoa que está inserido nessa comunidade de parentalidade diversa, assim, quais são as dores que, por exemplo, uma mãe ou um pai de uma criança trans, quais as dores dessa pessoa, o que ela enfrenta de desafios dentro do mercado de trabalho, né? E eu trago muito um desafio meu, enquanto mãe de crianças pequenas, né? Eu tenho um pouco de dúvida de como trazer uma criação inclusiva para os meus filhos, né? Como é que eu crio esses filhos para o mundo e trabalho num ambiente onde esse tipo de discussão é fomentada. Não sei se você tem algum ponto aqui para trazer para a conversa de desafios de quem vive essa parentalidade diversa dentro do mercado de trabalho e como as empresas, então, poderiam acolher essas pautas. Você tem algo a complementar aqui, algum desafio que você percebe e que as empresas não acolhem? Michele, eu posso trazer, por exemplo, algo que aparece muito nas nossas reuniões no Mães pela Diversidade, que principalmente, nós temos, são todas as letrinhas, né? Mas nós temos grupos específicos, por exemplo, tem um grupo só de mães e pais de trans, né, do estado de São Paulo. Essa é uma preocupação muito grande dessas famílias, né? Como que elas vão conseguir ter autonomia, independência financeira, né? Se isso só vai conseguir ser possível a partir do mundo do trabalho, e como é que está esse mundo do trabalho, né? Então, essa preocupação também é minha, né? Também é minha, de um lado, né? De outro lado, eu vejo que nós temos tido avanços, né? Eu, por exemplo, diria para o meu filho, olha, pega lá, entra no fórum de empresas, vê o logo daquelas empresas ali, são os primeiros lugares para você ir buscar um lugar para você poder atuar profissionalmente. Eu acredito, sou um otimista, né? Eu acredito que a gente vai ter avanços aí
e que meu filho que está com 15, ele vai se beneficiar, né? Mas eu sou sensível a esse tema, muito sensível a esse tema, e a gente tem realidades muito duras, né? Então, por exemplo, né, que diz que mulheres trans, né, 90% dessas pessoas trabalham com serviços sexuais, com prostituição, né, e aí uma leitura da sociedade, né, uma parte da sociedade vai fazer uma leitura, né, de que isso é uma questão de comportamento, né, de moral dessa pessoa, e ignora, né, que assim, todas as portas foram fechadas para essa pessoa, já lá na escola, né, de formação, e aí posteriormente no mundo do trabalho, que acaba sendo a solução que resta, né. Gostaria de ouvir também meus amigos, no Reinaldo. As empresas precisam aprender a lidar, né, até essas políticas para a gente até entender e identificar nossas dores, né? Nós somos os parentes aí, né? A parentalidade é diversa e os nossos filhos são diversos, né? Os filhos com deficiência, né? Michele, vocês que lidam com tudo, né? Do filhos no currículo, a pluralidade que tem aí, a dificuldade que a gente tem, de novo, de lidar com isso. E o quanto que isso é riqueza, até as adversidades que a gente vive na vida nos dá perspectivas de vida. Não é uma história melhor ou pior, são histórias plurais, e aí como que as políticas podem estar fazendo isso? Acho que uma mensagem importante aí para todos os enfrentamentos que a gente vive no dia a dia, os medos, né? Que também a gente botou lá na nuvem, né? Os receios da não aceitação das nossas crianças, nós pais diversos, né? E mães né, a pluralidade aí da parentalidade sofrendo também barreiras e coisas todas, como que a gente precisa ter cada vez mais ambientes com posturas e políticas, lá os P's todos, que sejam bacanas para a gente lidar com isso. Isso melhora o todo. Cada vez que eu encontro, né, um desses medos, um desses receios, uma dessas situações específicas, e eu lido com elas, eu estou melhorando o todo, assim deveria ser. Isso é muito rico para as empresas. Nós não representamos só denúncias aqui, né, do quanto que é a insensibilidade, mas também esse anúncio de que isso faz bem, né? Isso faz bem para a organização, isso é muito bom. Você olhar para a vida como ela é, ao paradigma da mão de obra, né, que você citou, que eu estava falando lá no começo, que era isso, era o mundo da mão de obra, deixa a vida no cabide, lá do lado de fora da empresa, qualquer coisa da vida. Então eu quero a tua disponibilidade total, quando você pega uma sociedade que divide tarefas entre homens e mulheres, né? Quem cuida, quem compete, quem trabalha, o provedor, não sei o que, você está lá construindo um mundo do só homem, só gente que já não quer mais fazer esse papel, né, Michele? Vocês já devem sentir isso, né? E nós aqui todos sentimos. Não só novas gerações, aí uma nova mentalidade que está dizendo para o mundo do trabalho, e aí de maneira ampla, dizendo, se eu tiver que escolher entre a vida e o trabalho, eu não sei se eu quero, né? Então, 6 milhões de pessoas deixaram o mercado de trabalho formal de maio de 2021 a maio de 2022, no meio do desemprego, de uma situação de crise econômica, numa dificuldade toda no nosso país. Veja como é importante. Para nós, pessoas LGBTI+, a gente tem nossas especificidades, nossos filhos LGBTI+, tem especificidades, queremos ver empresas que saibam lidar com isso, que saibam fazer essa coisa. E aproveitando o momento da eleição, que a gente ajude a eleger gente que considere isso, né? Agora, aí para o 2 de outubro, deputados federais, governadores, deputados estaduais, a coisa toda, que falem disso, né? Que reconheçam nossas famílias plurais e que pensem em leis, porque nós não temos. Temos decisões do Supremo, tal, mas leis, um Congresso aí, né, que não olha para isso, que é indiferente, ou até contrário, está atrapalhando bastante a gente avançar mais rapidamente nessa direção, né? Total, urgente. Peraí, Michele, deixa eu só puxar algo que o Renato falou sobre a questão de não existirem leis, né, para até ter essa questão de
fazer com que as organizações sejam obrigadas, né, como a gente tem, né, a lei de cotas para pessoas com deficiência, e que muitas vezes nem é, né, cumprida, atingida, enfim, mas de pensar que é responsabilidade da organização não se basear apenas em leis ou no que ela é obrigada a fazer, e sim que pensar em ser uma organização inclusiva se as leis elas não estão atendendo toda a sociedade, né, não vincular isso como uma obrigação e sim pensar enquanto organização eu estou atendendo toda essa pluralidade da sociedade ou não, e não precisa nenhuma lei mandar essa organização fazer, essa organização vai lá e faz por responsabilidade social com, né, a diversidade que a gente vive, pensando em parentalidades e carreira, que eu acho que é muito importante da gente falar sobre isso. E outra coisa que eu achei muito interessante que o Reinaldo falou foi a palavra adversidades, né? Que quando a gente olha, essas adversidades enquanto parentalidade no mercado de trabalho. Mas elas não são adversidades, né? Ou não deveriam ser adversidades, no caso da gente que passa por isso de uma forma tão natural, convive, né? Porque a gente exerce esse papel de parentalidade e parentalidades diversas, mas o quanto existe essa ótica reducionista de chamar toda essa vivência que é natural da vida de adversidade. E aí ser visto, né, dessa forma pelas organizações faz com que se crie todas aquelas barreiras lá que o Marcelo trouxe no começo, com relação a preconceito e os vieses, e isso acaba virando só um ciclo que vai se repetindo. Muito bom, muito bom. Nossa, gente, tô aqui fervendo aqui de reflexões. A gente está caminhando para o fim do nosso papo. Eu queria fechar trazendo uma última reflexão aqui para a nossa conversa, de que eu entendo muito que esse acolhimento da parentalidade diversa, ele passa por uma escala individual e coletiva, né? Individual no sentido dessa pessoa que vive a parentalidade diversa ou que tem crianças que estão nessa jornada, se reconhecer e admirar essa situação, né? Enfim, e realmente depois que ela, assim como filhos, entender isso como uma potência na sua história, é que eu vou conseguir trazer essa potência para a minha carreira e vou conseguir esse acolhimento e essa empatia de quem está ao meu redor. Então, eu também preciso me reconhecer como um ser potente na minha parentalidade diversa para que eu busque esse respeito por parte do outro. Né? E a importância fundamental, a gente não trouxe essa palavra até agora, mas não queria passar esse momento sem falar dela, que é a importância da rede de apoio, do acolhimento, de você pertencer, de você ver pessoas que passam não pelas mesmas adversidades, como o Reinaldo trouxe aqui brilhantemente, mas pela mesma realidade que eu, e isso vai me fazer eu me sentir, né, representado, acolhido e enfim, pertencente àquele ambiente. Então, eu fecho essa live com essa palavra de rede de apoio. Acho importante a gente pensar nas organizações, como é que a gente traz essa representatividade para as nossas lideranças, para os nossos comitês, né? Porque a gente só vai conseguir se sentir representado quando a gente se enxerga no outro. É muito importante a gente considerar isso. A gente fez uma pergunta final aqui na nossa nuvem de palavras, que eu não consegui projetar, mas eu queria deixar também como reflexão final, que é aquilo que nos conecta, né? A gente perguntou para esse time rico aqui, já que somos todos diversos, o que a gente tem em comum? O que nos conecta? E a palavra ser humano, propósito, é que traz aqui, que brilha nessa nossa conversa. Todos somos seres humanos, gente. No final, a gente tem as nossas peculiaridades, mas a gente se conecta na humanidade. E é isso que o mercado de trabalho precisa entender. Não são mão de obra, são pessoas que se conectam na sua humanidade. Pessoal, palavras de fechamento aqui. A gente chega aqui no fim do nosso papo. Não sei se Noah, Marcelo, Reinaldo, como vocês saem dessa conversa, onde a gente encontra vocês, como a gente continua esse papo, e também avisar para todo mundo que esse papo vai ficar gravado. Tiveram algumas intercorrências aqui de conexão ao longo da live, então depois vocês vão ter a oportunidade de assistir na íntegra, para conseguirem participar mais dessas reflexões. Palavras de fechamento, do meu lado... Vou inverter agora, eu que começo, então. Boa, traz aqui para a gente. Prazer estar aqui, né, nessa conversa boa, de novo ajudar aí as organizações. Eu acho que o que nos conecta é isso, né, essa visão
de humanidade, mas também solução. Veja como a gente aqui representa organizações que estão construindo soluções, né? Então visite lá o site do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, aqui vocês todos vão ver aí essas organizações para encontrar essa vida acontecendo aí, essa busca de soluções para questões que atrapalham as pessoas, atrapalham a empresa, os negócios, o sucesso dos negócios e, evidentemente, está atrapalhando bastante a sociedade toda, né? Então, alegria, viu, de estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Reinaldo. Vamos lá, Marcelo, qual a sua palavra de fechamento aqui? Como é que você sai transformado desse nosso papo, dessa 1 horinha? Sim, transformado, né? Transformado, sempre muito contente em poder colocar mais um tijolinho nessa construção. Eu estou sempre disponível, né, para poder fazer essa conversa, esse tipo de diálogo, né? Também dizer que todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo ou nos assistirão, né, encontra o Mães pela Diversidade muito fácil. Encontra no site mãespeladiversidade.org.br, né? Ali você consegue, vai ter uma mãe, um pai, tem muito mais mãe do que pai, né? Muito mais mãe do que pai, que vai te atender, vai te acolher. Também os nossos perfis no Instagram, não é? No Facebook, ali, manda uma mensagem, um direct que você será acolhido. Eu sou, no LinkedIn, eu sou o Marcelo-Limão, né? Também estou à disposição. E é isso, né? É sempre algo sobre direitos humanos. Eu gosto de pensar em direitos humanos. Eu compartilho dessa ideia do Reinaldo, né? Que ao limite, ao cabo, é algo de direitos humanos. Né? Muito feliz, muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Prazer é nosso. Noah, e você? Como você sai desse papo? Eu saio, acho que muito motivado por ver que a gente consegue construir, sim, esses espaços de rede de apoio que é tão necessário, né? E que sim, é possível a gente fazer isso, então a gente romper essa barreira que a gente tem muito de viés inconsciente de achar que não, a gente não tem como, né, ter esses espaços, então saio muito motivado, muito feliz de ter estado aqui com vocês e a gente ter falado sobre, né, esse assunto que a gente precisa cada vez mais trazer de uma forma plural, de uma forma interseccional, que é pensar também nesse cruzamento de marcadores sociais que atravessam cada pessoa e o quanto de desigualdade a gente tem por causa deles, né, e de necessidade da gente ser mais, né, equânime, mais justo para conseguir compreender toda essa diversidade que a gente tem hoje. No LinkedIn, né, vocês me encontram como Noah Scheffel, no Instagram também, o Educa Transforma é educatransforma.com.br, o site também tem as redes sociais, também é @educatransforma, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Eu convido vocês, né, a entrarem em contato, assim, com essa pauta dessa diversidade, né, que carrega aí a pauta trans também. E agradecer muito aí, Filhos no Currículo, por essa oportunidade da gente estar aqui hoje junto. Obrigada, Noah. Eu agradeço todo mundo. Noah, esqueci de comentar, faz parte do nosso time de palestrantes. Então, se você trabalha numa organização que quer trazer essa pauta, né, que quer discutir a parentalidade nos seus múltiplos formatos, conte com a gente. A gente pode trazer essa conversa de uma maneira muito inspiradora, muito acolhedora, né, sem uma postura de sermos donos da verdade. Eu acho que todo mundo está aprendendo e é muito importante que a gente converse sem receios sobre essa pauta, né? Então, ao invés da gente não saber como lidar e a gente prefere não falar, vamos colocar as nossas dúvidas e vamos discutir num lugar de acolhimento, e a gente está aqui disponível para isso. A Filhos no Currículo você encontra pelo LinkedIn, por esse canal, pelo Instagram. O meu perfil é Michele Terni, também no LinkedIn. E convido todo mundo para assistir também e seguir os nossos conteúdos. Acho que agora, com essa parceria, né, Reinaldo, a gente passa a colaborar muito mais na construção de conteúdos, trazendo voz para histórias inspiradoras. Vamos fazer muita coisa aí. Se você tem uma história inspiradora ou é uma empresa com uma política acolhedora, não deixa de contar para a gente poder dar destaque para essa história. Fiquem todos bem, um bom dia para todo mundo, e não esqueçam de colocar os seus filhos no currículo, como sempre. Obrigada, pessoal. Um super dia. Tchau, tchau.